Capítulo 10. Uma mente alerta e um coração firme. A dualidade entre mente e coração, como apresentada nas Escrituras, constitui um alicerce essencial na defesa espiritual do crente. A conexão entre uma mente alerta e um coração firme somente acontecerá quando o cristão estiver fundamentando nas verdades bíblicas, as quais o auxiliarão no enfrentamento das forças adversas. O apóstolo Paulo, em sua epístola aos Filipenses, ressalta a necessidade de uma mente alerta. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é nobre, tudo o que é correto, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, e se há algum louvor, nisso pensai. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Essa exortação de Paulo enfatiza a importância de cultivar pensamentos que estejam alinhados com a verdade e a virtude. Uma mente alerta, focada em princípios divinos, age como uma primeira linha de defesa contra influências adversas. Complementando essa ideia, o livro de Salmos destaca a importância de armazenar a palavra de Deus no coração. A conexão entre mente e coração é clara aqui, indicando que o alinhamento do coração com a palavra de Deus é uma salvaguarda contra o pecado. Um coração firme, arraigado na verdade divina, serve como alicerce para a resistência espiritual. No contexto da vigilância espiritual, Jesus, em sua instrução aos discípulos, destaca a necessidade de uma mente alerta. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Marcos capítulo 14, versículo 38. Essa instrução de Jesus destaca que a vigilância mental é essencial para evitar a queda em tentações. Uma mente alerta percebe as ciladas do inimigo e busca a força divina por meio da oração. A correlação entre mente e coração também é enfatizada no livro de Provérbios. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Provérbios capítulo 4, versículo 23. Este versículo destaca que as decisões e ações fluem do coração, indicando a necessidade de proteger esse centro vital. Uma mente alerta contribui para a guarda eficaz do coração, formando uma defesa espiritual robusta. A carta de Efésios, no capítulo 6, introduz a imagem da armadura de Deus. Dentre as peças, a couraça da justiça, Efésios capítulo 6, versículo 14, protege o coração, enquanto o capacete da salvação, Efésios capítulo 6, versículo 17, resguarda a mente. Essa descrição simbólica reforça a ideia de uma defesa abrangente, incorporando tanto a mente quanto o coração. A mente humana, como destacada nas Escrituras, é a arena no confronto espiritual entre as forças do bem e do mal. A mente, segundo a perspectiva bíblica, é um presente divino destinado a ser utilizada para discernir a verdade e resistir às artimanhas das hostes malignas. Entender que a mente é a sede do pensamento, do intelecto, da sabedoria e da inteligência é fundamental para compreendermos a batalha espiritual que ocorre nesse campo. O inimigo, representado pelas hostes malignas, almeja criar um vazio interior na mente do cristão. Utilizando-se de enganos ou força, essas potestades buscam transformar a faculdade mental do cristão em um verdadeiro vácuo,
despojando-o do raciocínio e do senso crítico. Em um estado de vazio, o crente torna-se suscetível às manipulações do maligno, aceitando, sem questionar, ensinamentos distorcidos e contrários à verdade divina. O exercício da mente, por sua vez, emerge como uma resistência eficaz contra as investidas do inimigo. Quando a mente é ativa e funcionando de forma normal, o cristão está capacitado a discernir revelações absurdas, contrapondo-se às insinuações das hostes malignas. Uma mente plenamente utilizada, exercitada na reflexão crítica e na compreensão das verdades divinas, se torna uma barreira contra os artifícios do mal. O entendimento bíblico da mente não apenas destaca sua importância, mas também ressalta a necessidade de discernimento espiritual. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Romanos, exorta os crentes a renovarem suas mentes, indicando claramente que a mente não é estática, mas sujeita à transformação pela palavra de Deus. Esse processo de renovação é fundamental para a resistência eficaz às sugestões e mentiras das hostes malignas. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 2. Deus, ao criar o homem, dotou-o de uma mente destinada a ser plenamente utilizada para compreender a sua palavra e, assim, crescer espiritualmente, conforme registrado no Evangelho de Mateus. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Mateus, capítulo 13, versículo 23. A vontade divina é que o ser humano compreenda sua palavra de forma integral, envolvendo não apenas o intelecto, mas também a emoção, a vontade e o espírito. Uma mente vivida, ativa e envolvida no entendimento das Escrituras é, portanto, uma barreira contra as investidas das forças malignas. Os espíritos malignos têm como objetivo primordial conduzir a mente humana a um estado de vazio interior, transformando-a em um verdadeiro vácuo espiritual. Utilizando engano ou força, essas potestades buscam esvaziar a faculdade mental do cristão, privando-o de raciocínio e discernimento crítico, induzindo-o a aceitar ensinamentos malignos sem questionamentos. O exercício da mente é algo primordial para o crente, pois constitui uma formidável desvantagem para as hostes malignas. A capacidade de discernir revelações absurdas e insinuações demoníacas, assim como o reconhecimento de sua origem, tornam-se possíveis apenas quando a mente funciona normalmente. Por outro lado, uma mente vazia torna-se uma base propícia para a atuação maligna. Todas as revelações e noções que preenchem uma mente vazia emanam de fontes inimigas, destacando a importância para o cristão de utilizar plenamente seu órgão de pensamento para resistir aos intentos das forças das trevas. A mente alerta, ancorada na verdade e na vigilância, aliada a um coração firme, enraizado nos princípios divinos, constituem uma dupla defesa espiritual. A sinergia entre esses elementos, conforme delineada nas Escrituras, capacita o cristão a resistir às artimanhas do inimigo e a permanecer firme na fé.
A atenção diligente à mente e ao coração, fundamentada nas verdades bíblicas, representa uma estratégia sólida para a vida espiritual de cada crente.